Hoje, vamos analisar se vale a pena investir ou não no Fiagro RZAG11, um fundo focado no setor agroindustrial brasileiro. Vamos explorar os principais pontos de destaque e desafios desse fundo, e analisar detalhadamente o relatório gerencial de maio de 2024, para ajudá-los a tomar uma decisão informada. Faremos uma análise detalhada do relatório gerencial de maio de 2024, abordando os dados mais recentes e as perspectivas futuras do Fiagro RZAG11. Bem-vindos ao canal De Olho no Dividendo. Como você já percebeu, aqui no canal De Olho no Dividendo, você encontra análises completas, insights estratégicos e informações essenciais para tomar decisões inteligentes no mundo dos negócios. Sendo assim, considere dar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. O Fiagro RZAG11 tem como objetivo principal selecionar ativos nas cadeias produtivas agroindustriais, focando na originação própria. A intenção é montar um portfólio que melhor se adeque às perspectivas de risco, retorno e liquidez da instituição. O time de gestão, com vasta expertise no setor, realiza uma análise criteriosa de risco de crédito, em conjunto com um jurídico especializado, e mantém um monitoramento constante dos ativos. O fundo tem atuação focada no território nacional, especialmente nas regiões consolidadas de produção da cadeia agroindustrial. Vamos agora apresentar os detalhes do Fiagro RZAG11, para que você possa conhecer melhor as características e condições desse fundo, antes de decidir se vale a pena investir. É gerido pela Risa Asset Management, oficialmente conhecida como Risa Gestora de Recursos Limitada. A administração do fundo é feita pelo Banco Genial. É importante notar que, no momento, não há consultoria imobiliária associada ao fundo. O fundo iniciou suas atividades em outubro de 2021 e tem um prazo indeterminado, o que significa que ele não tem uma data fixa para encerramento. O público-alvo são investidores em geral, tornando-o acessível para uma ampla gama de investidores. O código de negociação do fundo na bolsa é RZAG11. Até agora, houve 2 emissões de cotas, totalizando 68.040.425 cotas disponíveis. A taxa de administração do fundo é de 1,15% ao ano, e há uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder o CDI. Em termos de rendimentos, o fundo divulga os rendimentos no último dia útil de cada mês. A data ex-rendimentos, que é quando as cotas passam a ser negociadas sem o direito aos rendimentos anunciados, é o primeiro dia útil do mês subsequente, na abertura do mercado. Os rendimentos são pagos no 10º dia útil do mês subsequente. Essas informações são essenciais para qualquer investidor interessado no Fiagro RZAG11, pois fornecem uma visão clara das condições operacionais e financeiras do fundo. Agora, vamos ajustar e detalhar alguns dados importantes sobre o Fiagro RZAG11, para fornecer uma visão clara e completa sobre o desempenho e as características desse fundo. Apresenta um dividend yield mensal anualizado de 15,56%, o que é bastante atrativo para investidores em busca de renda passiva. O fundo tem um spread médio da carteira de 5% acima do CDI, o que indica uma boa margem de retorno sobre os investimentos. Um dos grandes destaques do fundo é a originação própria dos ativos, que atinge 92,60%. Isso mostra o forte controle e seleção dos ativos por parte da gestão. O último dividendo pago pelo fundo foi de 10,5 centavos por cota. Atualmente, o fundo possui 34 ativos em seu portfólio, e o valor patrimonial por cota é de R$ 9,56. O fundo está com 102,15% do patrimônio líquido alocado, demonstrando uma gestão eficiente dos recursos. Todos os ativos do fundo são indexados ao CDI, o que oferece uma proteção contra a volatilidade do mercado. No último mês, o número de investidores era de 87.411, evidenciando a confiança do mercado no fundo. A duration média da carteira é de 2,13 anos, o que reflete o prazo médio dos investimentos. O valor de mercado da cota é de R$ 8,66, um pouco abaixo do valor patrimonial, o que pode indicar uma oportunidade de compra. Além disso, a liquidez média diária da cota é de 1,81 milhões de reais, proporcionando boa flexibilidade para negociações. No segmento de agronegócio, a análise setorial abrange culturas principais que representam 70% do portfólio: soja, milho e algodão. Soja, até o final de maio, a maior parte da área plantada já havia sido colhida. No entanto, no Rio Grande do Sul, as fortes chuvas e enchentes atrasaram a colheita, causando prejuízos significativos. No começo das condições climáticas adversas, estima-se que 76% da safra no estado já havia sido colhida, com uma perda potencial entre 1 e 2 milhões de toneladas do grão. A melhora dos prêmios no porto brasileiro, devido às adversidades climáticas na Argentina e à greve dos trabalhadores no país, junto com a valorização do dólar, impulsionaram os preços internos e a comercialização da safra.
Lá nos Estados Unidos, o plantio da safra progrediu bem, com 78% já plantado, comparado a 89% no ano anterior e 73% na média de 5 anos. O indicador CPEA para o Porto de Paranaguá encerrou o mês com uma alta de 6,77%, atingindo R$ 137,79 por saca, seguindo a tendência das cotações na Bolsa de Chicago, que fecharam em $12,05 por bushel no primeiro contrato futuro, representando uma alta de 3,45%. Milho, a colheita da safra de verão, atingiu 80% da área prevista até o fim do mês. A colheita da safrinha foi iniciada em áreas irrigadas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com boas produtividades no primeiro caso e algumas perdas no segundo, devido a condições climáticas adversas. Nos Estados Unidos, o plantio de milho progrediu bem, com 91% da área plantada, um pouco abaixo dos 95% da safra anterior, mas acima da média de 5 anos, que é de 89%. O USDA estimou uma redução de 12 milhões de toneladas na produção de milho nos Estados Unidos e 2 milhões de toneladas na Argentina, enquanto o Brasil deve ter um aumento de 5 milhões de toneladas. No mercado interno, o indicador do milho na BM&F Bovespa encerrou abril com alta de 2,47%, com a saca cotada a R$ 59,36. Na Bolsa de Chicago, o contrato futuro para julho de 2024 fechou a $4,46 por bushel. Algodão, a colheita das lavouras de primeira safra começou principalmente nos estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. As lavouras de segunda safra ainda estão em fase de maturação, com bom desenvolvimento. Lá nos Estados Unidos, o plantio da safra de algodão progrediu bem, com 70% da área plantada, superando os 68% da safra anterior e alinhado com a média de 5 anos. No Paquistão e na China, ondas de calor atrasaram o plantio. O mercado global enfrenta demanda fraca devido a um cenário geopolítico e macroeconômico desfavorável. Na Bolsa de Nova York, o contrato de primeiro vencimento do algodão encerrou o mês cotado a $76,15 por libra-peso, refletindo uma queda de 2,90%. No mercado interno, a arroba de algodão foi cotada a R$ 129,04, registrando uma queda de 0,54%. O Fiagro Risa distribuiu 10,5 centavos por cota, com um dividend yield de 1,21%. A cota no mercado secundário permaneceu estável. Em abril de 2024, o market share de cotistas foi de 17%. Olhando o demonstrativo de resultado, DRE, temos que em maio, o fundo teve um total de receitas de R$ 7.173.656, R$ 993.259 de despesas, que corresponde a um resultado de R$ 6.180.396, o que equivale a 9 centavos por cota, e distribuiu 11 centavos, utilizando um saldo acumulado de 2 centavos por cota, de meses anteriores, para linearizar os dividendos. Devido ao menor número de dias úteis no período de 20 de abril a 20 de maio, o pagamento dos devedores acontece no dia 20 de cada mês, e a quantidade de dias úteis impacta o rendimento do fundo. No histórico de rentabilidade, o gráfico apresenta a performance histórica do fundo. As porcentagens acima de cada barra laranja indicam a rentabilidade mensal acima do CDI. Em maio, a alocação do fundo foi de pouco mais de 102,15%, enquanto o spread em relação ao CDI foi de 4,08%. Essa representação visual permite avaliar rapidamente o desempenho do fundo em comparação com benchmarks como o CDI. O pagamento dos devedores ocorre no dia 20 de cada mês, o que significa que o rendimento do fundo é impactado pela variação do número de dias úteis em cada período. Em maio de 2024, houve 19 dias úteis. Na tabela de resumo, observa-se que no mês de maio houve uma certa estabilidade nas cotações. No primeiro pregão do mês, a cotação foi de R$ 8,66 e no último pregão, manteve-se em R$ 8,66. A cota contábil foi registrada em R$ 9,57. Em relação à rentabilidade, o anúncio foi de 11 centavos por cota, representando um dividend yield de 1,21%, o que resulta em um retorno bruto de 1,23%. Esse desempenho está significativamente acima do CDI, que foi de 0,83%, evidenciando uma diferença de 0,40%. A estratégia de alocação delineada pela equipe de gestão do Fiagro da Risa está sendo implementada conforme as perspectivas iniciais. Atualmente, o fundo possui 102,15% do patrimônio líquido alocado. Durante o mês, foram recebidas integralmente 2 operações com o Grupo Lê, totalizando R$ 10 milhões do CRA pulverizado, e R$ 33 milhões do CRA pulverizado Lê e Safra Sul. O portfólio é indexado pelo CDI, o que oferece uma proteção contra a volatilidade dos juros. Em termos de garantias, 7% dos ativos estão relacionados à alienação fiduciária de grãos, mais aval, enquanto a grande maioria, 93%, está ligada à alienação fiduciária de terras, mais aval.
Isso significa que a maior parte do portfólio tem garantias sólidas, associadas a propriedades de terra, o que pode aumentar a segurança dos investimentos. Em relação aos prazos dos investimentos, 2% tem vencimento em até 1,5 anos, 15% vencem em até 3 anos, e a maior parte, 83%, tem prazos superiores a 3 anos. Essa distribuição indica um foco em investimentos de longo prazo, proporcionando estabilidade e potencial de crescimento ao portfólio. Quando olhamos para a composição do portfólio por cultura, vemos uma diversificação interessante. Apenas 3% estão relacionados a sementes de pastagem, 8% a algodão, 13% a milho, 19% a sementes de soja, e a maior parte, 45%, é investida em soja. Outros 12% estão distribuídos em diversas culturas, embora não especificadas no gráfico. Em termos de estratégia de investimento, 2% do portfólio está direcionado ao custeio de safra e outros 2% estão mantidos em caixa, oferecendo liquidez imediata. A maior parte, 96%, está alocada em investimentos de longo prazo, refletindo uma abordagem de crescimento sustentável. Esses dados mostram um portfólio bem estruturado, com uma forte ênfase em garantias sólidas e investimentos de longo prazo. A diversificação em diferentes culturas agrícolas também ajuda a mitigar riscos e aproveitar oportunidades em vários segmentos do agronegócio. Em perspectivas, a equipe de gestão entende que o cenário de queda de juros até o final do ano se alterou, e o ritmo acelerado de quedas que se viu desde o início de 2023 deve perder força no segundo semestre. Espera-se mais uma queda até o final do ano, fazendo com que a Selic convirja entre 10,25% e 10% ao ano. Mesmo com o cenário de taxa de juros estável e mais alta do que o esperado anteriormente, a gestão entende que a estratégia de compromissada reversa continua sendo uma boa alternativa para a alavancagem do fundo, trazendo maior alocação e, consequentemente, um potencial aumento de rentabilidade. A gestão trabalha ativamente para conseguir realocar o valor recebido, com algumas opções em vista e previsão de alocação até o final de julho. Mais abaixo encontram-se os anexos. No primeiro anexo, há uma tabela que lista os devedores, os produtos financeiros, o indexador, que é o CDI para todos, a taxa aplicada, as garantias, a data de vencimento, o volume e a porcentagem do PL. No segundo anexo, é apresentada uma tabela detalhando os devedores e suas respectivas descrições. Já no terceiro anexo, é fornecida uma tabela com os devedores e seus respectivos códigos de CRA. No momento em que este vídeo está sendo gravado, o RZAG11 está cotado a R$ 8,46. Este Fiagro apresenta um excelente dividend yield de 16,61% nos últimos 12 meses. Esse indicador reflete a soma dos dividendos pagos ao longo desse período, dividida pelo preço atual das cotas. Além disso, as cotas do RZAG11 tiveram uma valorização de pouco mais de 5,62% nos últimos 12 meses. É importante destacar que o site Investidor 10 inclui os dividendos pagos ao calcular essa valorização. No entanto, se consultarmos o Status Invest, veremos que a variação das cotas, sem considerar os dividendos, é negativa, com uma queda de 10%. O fundo possui uma liquidez diária de aproximadamente R$ 1,5 milhão, o que indica um volume significativo de negociações diárias. Outro indicador relevante é o PVP, preço sobre valor patrimonial, de 0,89, sugerindo que as cotas estão sendo negociadas com um desconto de 11% em relação ao valor patrimonial do fundo. Na minha opinião, o Fiagro RZAG11 se destaca pela expertise da gestão e análise rigorosa de risco, garantindo uma seleção robusta de ativos agrícolas. Com foco em originação própria e monitoramento constante, oferece segurança aos investidores. Seu portfólio diversificado em culturas como soja, milho e algodão e a distribuição regular de dividendos, yield de 1,21%, são atrativos para quem busca renda passiva. Vale observar que a volatilidade no mercado secundário e a dependência de condições climáticas e econômicas globais são desafios a considerar. Avalie seu perfil de risco antes de investir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir. E se não for inscrito, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para não perder as próximas análises. Obrigado por assistir. Até a próxima!